Novamente, bom dia, caros ouvintes, caros assistentes. É com muita honra que eu anuncio a presença nos estúdios do programa Terceira Via, o seu caminho de justiça e cidadania, de Cretã Caigangue, uma das lideranças na luta pela defesa dos direitos indígenas, uma das lideranças pela luta pela dignidade das populações tradicionais e indígenas no nosso Brasil. Cretã Caigangue, vocês que estão assistindo e estão acompanhando pelo live no Facebook, está usando um cocar. Esse cocar tem penas de arpia, o nosso gavião real, nosso porque ainda está no brasão do nosso estado, mas uma espécie imponente, uma espécie maravilhosa que foi extirpada do território paranaense. Como aqueles que não têm preocupação com a cultura, com a herança e com a história do Paraná pretendem fazer com os povos indígenas. Então, essa utilização, essa simbologia trazida pelo cocar de arpia, usado pelo meu amigo Cretã Caigangue, é muito importante. É muito importante. Ele estava me contando a história do cocar, nós vamos falar sobre isso também. E eu quero saudá-lo, Cretã. É a primeira vez que nós recebemos um rei aqui no nosso programa e você é muito bem-vindo. Aimarrã, rapé. Então eu cumprimentei você, eu disse bom dia, né? Tudo bem com você, né? Aimarrã, rapé, para você também. Primeiro agradecer pelo convite, falar que é muito importante o espaço que nos dão, né? Na rádio ou os veículos de comunicação para que a gente possa falar o que são as nossas angústias, as nossas dores como povos indígenas desde 519 anos atrás, né? O que isso aconteceu com a chegada da colonização e da invasão portuguesa no estado brasileiro, que era um estado originário dos povos indígenas, né? O estado de origem nossa como o povo Caigangue e como dos 305 povos que hoje tem no Brasil ainda. 305 povos. Isso. Amigos, preste atenção na diversidade do nosso país. 305 povos tão diferentes entre si quanto japoneses de suecos. E ainda existem aqueles movidos por interesses egoístas ou por ignorância que tendem a achar que todos os indígenas compõem o mesmo grupo, não é, Cretã? Porque o nome índio, né, é para generalizar. Que todos nós somos iguais, mas nós somos diferentes. Claro. Nós somos nações diferentes, nós temos governos diferentes entre os nossos povos. A nossa cultura, ela é diferente, né? Por exemplo, hoje no Brasil são 270 línguas faladas ainda. Quanto? 270 línguas faladas ainda. 270 línguas originais faladas ainda. Uhum. Hoje nós temos em torno de entre 60 a 70 povos em isolamento, né? E em torno de 60 recém-contactados. No Brasil, aí há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Para você ver o tamanho da diversidade de povos indígenas e a necessidade ainda mais de políticas afirmativas na questão do meio ambiente, da preservação, né, do meio ambiente e principalmente você ter o trabalho em conjunto com esses povos, que são os povos da floresta, que são os povos que protegem a floresta aí para que a gente nunca pensa, eu nunca penso em mim. Eu não penso no dia de hoje em mim, eu sempre estou pensando nas futuras gerações, que são meus filhos, que são os meus netos, que não são somente os meus, mas os filhos nossos e os netos nossos, né? Então a gente sempre está pensando por uma água limpa, né? A gente ter a floresta, né? Ter o cocar, que hoje não, nós, o povo Caigangue, o cocar Caigangue do Gavião Real, né? Hoje nós não temos mais o Gavião Real aqui no sul, porque quando derrubaram as araucárias, levaram também o Gavião Real junto, né? E quando derrubaram as araucárias, levaram ao símbolo da cultura sagrada do povo Caigangue, o símbolo sagrado do povo Caigangue, que é a araucária. Todo o ritual de passagem do povo Caigangue é com a araucária. E hoje eles levaram, quando você derrubou a araucária e transformou em soja o território paranaense, você levou a arpia, você levou o Gavião Real e você levou uma cultura originária do povo Caigangue, né, que foi desde quando nós surgimos na montanha, que nos deram, Deus deu para nós a araucária e pediu para que nós levasse e que nós plantasse ela. E a gente sabe que o pinheiro, a araucária, ela é uma mata, é uma floresta plantada, ela não é uma floresta que foi nascendo
essa coisa aí que a cutia, que a gralha azul, isso não existe. Foi plantada pelo povo caingangue, o povo caingangue que plantou a araucária, que domesticou a araucária. Que está aqui no nosso território. Que está no nosso território aí há 20 mil anos. É isso. Há 20 mil anos, né? A população caingangue, a nação caingangue, nesse momento extremamente importante para o nosso programa, aqui representada por uma das suas vozes mais influentes, por Cretã, é a nação da araucária, é a nação do pinheiro, é o povo do pinheiro, é o povo que construiu toda a sua história, a sua vida, a sua cosmologia em cima do ciclo de vida dessa árvore que é nosso símbolo. Então nós temos 3 símbolos aqui no nosso programa. Nós temos o gavião real, que não existe mais, nós temos a araucária, que não existe mais, e nós temos o símbolo de luta e de resistência do seu povo. O Paraná era habitado por algumas nações indígenas, como alguns dos nossos ouvintes e assistentes sabem. A primeira nação indígena que aqui chegou foi a nação dos caigangues, né? Pois lá no sul, perto de União da Vitória, de Porto União, houve aí uma divisão e surgem os Xoquilengues, surgem os Chetás lá no noroeste, e vindos do norte, por fim chegam os Guaranis. Hoje todos parentes, não é isso? Todos unidos pela mesma causa de defesa dos direitos indígenas. Direitos humanos, Cretã. Isso. Porque nós somos iguais nas nossas diferenças, né? A gente nas diferenças a gente tem que buscar a igualdade, né? Exatamente. Então, por exemplo, o dia de hoje, né? É de fundamental importância essa unidade, inclusive a mobilização de hoje pelos nossos direitos, nem uma gota a mais, né? Do sangue indígena. Vai estar a Chetá também vai estar participando ali. Então, é de fundamental importância no dia de hoje essa mobilização que está acontecendo a nível nacional em todo o Brasil, né? Porque a gente não pode mais governos nos ameaçar, certo? Ameaçar nossos territórios. Desde da metade do ano passado que existia promessas de invasão nas terras indígenas, e a partir do dia 1º de janeiro ali aconteceu várias invasões dos territórios indígenas por garimpeiros, né, por madeireiros, né, e até aqui já tem mais de 30 mortos indígenas de lideranças assassinadas no Brasil. 30? 30. Desde o dia 1º de janeiro até aqui. Né? 30 pais de família, mães de família, crianças e jovens que morreram. Que morreram assassinados, né, por causa da questão fundiária, da questão territorial. Então, vamos frisar, invasão. Invasão, não é disputa, é invasão. Invasão. É você querer o que não é teu. O que não é deles. E a outra questão é o judiciário mesmo, né, o judiciário brasileiro. Nós estamos aí com mais de 100 ações de reintegração de posse, desde o dia 1º de janeiro até aqui. Então não dava mais para nós aí ficar ouvindo, né, sendo massacrado aí nas televisões, aí nas comunicações, e nós não temos ação. Então por isso que no dia de hoje a gente organizou essa ação em todo o Brasil, né, a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que está organizando. Eu faço parte da coordenação executiva da PIB também, né, certo. Mas aqui pela região sul. E aqui ficou a minha responsabilidade de organizar aqui na região sul, né? Então está acontecendo aqui em Curitiba a mobilização, está acontecendo em Santa Catarina, e está acontecendo lá no território Xuclém, em Guarani, né? na BR, né? Lá no Morro dos Cavalos, e depois no Rio Grande do Sul, que está acontecendo a mobilização lá também. Charruas. Então é isso que essa mobilização da região sul, mas a nível de Brasil está acontecendo em vários lugares, várias capitais, em várias terras indígenas, né? Essa mobilização também, a gente não está fazendo uma mobilização só de ação, mas está fazendo uma mobilização espiritual. Várias terras indígenas, por exemplo, hoje estão concentradas nas suas casas de rezas, nos seus santuários, buscando essa força espiritual, porque nós não temos como enfrentar um governo somente pela palavra e pela guerra, nós temos que enfrentar ele também espiritualmente, nós temos que estar muito forte espiritualmente. E daí essas aldeias que se organizaram, né, que estão organizadas, que estão fazendo essa parte mais espiritual, em todo o Brasil também está acontecendo no dia de hoje. Aqui no Paraná, aqui no sul, né, e no Paraná principalmente, a terra indígena Iviporã,
Posto Velho, né? Ibiporã Posto Velho, que está concentrado na casa de reza, transmitindo toda essa energia para quem veio, né? Para quem está aqui e para quem está também nas outras lutas aí a nível do Brasil. E nós sentimos essa energia, uma energia que vem da terra, uma energia que vem das árvores, uma energia que vem dos animais, uma energia que vem das pessoas de bem, não importa a etnia, não importa a origem, não importa a nacionalidade, não importa a orientação sexual, não importa a profissão. Gente que se preocupa com o que é certo, com o que é direito. Sabe o que me chama bastante atenção, Creta? É muito comum, né, nós que temos algum contato com essas questões ambientais e socioambientais, um conflito muito bem construído de uma forma assim bem maliciosa, bem maldosa, entre conservação e natureza e populações indígenas. Nós falamos a mesma língua. Sim. Nós queremos a mesma coisa. Nós queremos uma terra melhor para as futuras gerações. É isso que a gente busca, né? Porque eu acho que, no momento, nós não podemos mais lutar, ter lados na luta, para quem quer a natureza preservada, né? Que é a água limpa. A gente tem que estar unido, né? Porque que nem nós, os indígenas, a gente tem enfrentado muito essa questão vamos ser bem certo, assim, né? Uma das coisas que a gente tem enfrentado é que muitas ONGs, né, que têm nos atacado. Sim. Nós, como indígenas, e pessoas no seu próprio discurso falando que índio ali não pode, naquela terra não pode, né? E a outra é a questão da própria... porque, por exemplo, nós, assim, tem rituais nossos que envolvem a derrubada de uma árvore. Envolve uma tirada de uma casca, envolve você passar dentro de um outro terreno para você pegar um galho, para você pegar uma folha. E muitos indígenas estão respondendo processos gravíssimos por processos ambientais, né, por ter entrado, ter tirado uma casca de uma árvore para fazer uma cerimônia, ou de repente uma árvore foi derrubada para poder fazer uma cerimônia. Então nós estamos uma briga que isso aí precisa acabar. Eu acho que nós temos o mesmo objetivo, com certeza. que é o meio ambiente, né? Com certeza. Que nem eu estou falando meio ambiente, mas a gente não fala desse jeito, a gente fala ambiente, né? Nós indígenas nós chamamos de ambiente, porque o que é um ambiente? Dentro do ambiente, você é igual. Você é igual à árvore, você é igual aos animais, você é igual aos peixes, você é igual ao rio, né? Você é igual a tudo que tem ali dentro. Você não pode ser diferente, ser superior, ser um ser superior dentro daquela terra, né? E daí o não índio já fala meio ambiente, porque ele já divide. Ali só pode estar os animais, só floresta, não pode ter presença humana. Então tem essa divisa entre nós, né? Mas nós não, nós somos ambiente, eu tenho que respeitar aquela natureza. Claro. Eu não posso, porque é ela que vai me dar comida, é ela que vai me dar água, é ela que vai me dar o ar puro, é ela que vai criar meus filhos, né? É ela que vai toda a minha descendência ali dentro daquele território. Então, não chamar de meio ambiente, né? Não tem sentido. A gente chama de ambiente, porque a gente tem o ambiente, eu tô aqui na tua casa agora. Eu vou ter que respeitar a tua casa para a gente ter uma convivência aqui dentro. E assim a natureza. Se eu não respeito ela... A gente não se respeita. A gente não se respeita. Correu aí pelos grupos de WhatsApp umas imagens extremamente impressionantes que demonstravam o estado de conservação das terras indígenas e do entorno onde não existia a terra indígena. Se eu não me engano, no Parque de Xingu. Realmente as populações indígenas e, em certa medida, as populações tradicionais também, que também participam dessa luta, especial aqui no nosso estado, contribuem com a conservação do meio ambiente, por ter o seu modo de vida ligado à conservação, a você interagir com o meio ambiente, a você se colocar com o ambiente. Deixa eu emprestar o seu discurso, com o ambiente, não com o meio ambiente. Você se colocar como parte e não como dono. Eu ainda passei pela escola numa época em que os animais eram divididos entre úteis e nocivos. Eles não tem coisa mais absurda. O animal é útil. É útil para quem, né? O animal é nocivo. Nocivo para quem? Então, existia uma divisão muito clara. Eu acho que aí começou até a minha vida como ecologista, quando eu comecei a perceber, porque, puxa vida, mas nenhum animal é útil, nenhum animal é nocivo, e nós podemos ser úteis ao sermos parte dessa teia maravilhosa de vida com a qual nós temos o privilégio de coabitar, né? E me conte uma coisa, você fala em 30
30 indígenas que perderam as suas vidas nos últimos anos. O discurso de ódio propalado, o discurso de preconceito, o discurso racista que circulou, principalmente nas redes sociais nos últimos tempos, nos traz uma vergonha tão grande do estado das coisas aqui no Brasil. Eu imagino como você, representante dos povos indígenas, deve se sentir. Então, Aristide, quem é sulista vive na pele. Porque eu sempre tenho uma fala minha, que a única região no Brasil que é europeia é o sul. Uhum. É só aqui que você encontra o alemão e o italiano, só aqui. Você não encontra em outra... Agora espalhou, né? O agronegócio espalhou, né? O agronegócio é a garrafa térmica, né? Mas aqui... Então aqui você né? nascer indígena no sul do Brasil é você nascer dentro de uma Europa. Certo. Uma Europa fria, uma Europa racista, uma Europa preconceituosa, né? Que se instalou aqui na região sul. E essa foi se instalando para cima. Há um tempo atrás, a gente falava nos discursos nossos aí, a gente falava ao sul, a briga nossa no sul não é somente pela questão fundiária, pela questão territorial, não é só pela terra. A briga que a gente tem no sul é uma briga racista, é uma briga preconceituosa que a gente enfrenta lá no sul. E isso pode subir para as outras regiões de vocês. A gente sempre falava isso, porque os maiores inimigos nossos, do povo indígena aqui na região, hoje do agronegócio, né, do ruralista, são do sul. Todos os deputados e senadores que são contra a demarcação de terra indígena são do sul. E daí que a gente buscou entender o porquê. E a gente entendeu que não é somente pela questão terra, é a questão do preconceito e do racismo mesmo. A questão do ódio mesmo. E do ódio mesmo, de querer ter um povo único. Né? A tentativa, né, para quem conhece a história da região sul e da história dos povos indígenas do sul, por várias vezes existiu essa tentativa de extermínio dos povos indígenas. Eles acreditavam que até um determinado ano não teria mais indígenas no sul do Brasil. Tanto que existiam as caçadas, né? Existiam as caçadas de bugre. Quantas vezes a gente ouviu aí, minha avó foi pegar laço, falava, minha avó foi pegar cachorro, né? Sim. Tem vários que falam isso para nós, é humilhante isso, porque com certeza eles mataram os homens e caçaram as mulheres para ser mulheres desses colonizadores que chegaram no sul. E se fosse nos dias de hoje, eles iam ser julgados e condenados, né? Seriam condenados por causa de estupro, né? E tudo que eles fizeram com as mulheres. Sem dúvida. Né? Não é orgulho para nós quando uma pessoa chega e diz, não, nossa, eu sou bugre. Geralmente eles falam bugre. Bugre para nós é pejorativo a nós, porque bugre é uma palavra europeia que quer dizer sujos. Só que a Europa aprendeu a tomar banho em cozinho. Exatamente. Porque quando eles chegaram aqui, eles nem banho tomavam. Exatamente. Daí eles viram nós indígenas tomando banho, e daí eles também tomaram banho, e daí queriam dizer que nós era igual a eles lá. Os bugre, né, que era considerado moradores de rua, né, assim, não estou falando isso com preconceito, né, porque cada um, mas é assim, e o sul foi assim, e hoje, por exemplo, né, já a gente entrando já numa fala mais política, o mapa da eleição, ele foi dentro do mapa do agronegócio, do ruralismo, né, que sai aqui do sul e sobe Mato Grosso do Sul, sobe todos os estados da Amazônia onde está a bancada ruralista e o agronegócio. É incrível, sabe? Subiu. E essas pessoas que se escondiam, porque sempre as pessoas falavam, não, no Brasil não existe mais preconceito, não existe mais racismo contra populações. Sempre existiu. Só que agora os caras se declararam. Hoje ninguém mais é julgado. Hoje, se a pessoa falar qualquer coisa para você com preconceito, com racismo, não adianta nem você denunciar. Não vai mais existir essa coisa, porque o próprio ministro do STF, o Gilmar Mendes, fez uma fala lá dentro, preconceituosa e racista, não acontece nada para ele. O Luiz Carlos Hansen, que é o deputado federal do Rio Grande do Sul, falou que índio, quilombola, e gays e lésbicos é tudo que não presta, e que a população tinha que se levantar e fazer alguma coisa contra eles. Então, essas são palavras preconceituosas. Nós fizemos a denúncia dessa fala dele, correu nas instâncias, foi para o STF, e lá no STF foi julgado dizendo que isso não afeta, não ofende. Então, isso são coisas assim que o mapa dessa eleição mostrou.
mostrou que nós incomodamos. Mas nós incomodamos pelo nosso direito. Eu sempre falo assim, Aristide, a Constituição brasileira, ela tem 335 artigos do Brasil. Nós, os indígenas, só temos 2 artigos, o 231 e o 232. E nós damos nossa vida, a gente morre por esses 2 artigos, mas a gente não se entrega. A gente não deixa aprovar a PEC 215, que tramita mais de 10 anos lá dentro, que é contra nós. A gente, tudo que for mudança na Constituição brasileira, que são nesses 2 artigos, no 231, a gente morre, a gente dá o sangue, mas a gente não se entrega. O brasileiro tem 335 artigos na Constituição e ele não sabe os direitos deles. Muitas vezes eles falam, os índios ganham tudo, nós não ganhamos tudo. Não ganham nada. Nós brigamos. Nós vamos lá, se na Constituição está escrito lá no artigo tal que fala que nós temos direito a uma saúde diferenciada, que nós temos direito a uma saúde, uma educação diferenciada, que nós temos direito a ir para uma universidade pública, sim, e ter o direito de nós ter uma bolsa da universidade pública, se está na Constituição, nós vai lá e briga. Diferente do brasileiro, que tem todos esses artigos, tem todos esses direitos, e não é capaz de levantar a cadeira para fazer uma briga. Então, não nos critique, não vem com preconceito contra nós e não vem com racismo contra nós, porque nós sabemos que esses 2 artigos nos garantem lá dentro e a gente vai para o pau sim, porque é um direito de qualquer cidadão brasileiro. Exatamente. Agora, se nós lutamos, não venha falar que nós ganhamos tudo do governo, que a gente não ganha. Não é tudo através de uma luta. É tudo através de uma guerra. E é uma guerra constante, né? Constante. Não é confortável. Você nasceu índio no Brasil, você já nasce com nome, guerra e luta. Meus filhos, hoje, eles já sabem certinho o que tem que fazer. Ele sabe que é a luta, porque meu pai, né, eu não sei se conhece a história do Ângelo Cretan, meu pai foi assassinado em 80, lutando pela terra. Né, eu tinha tudo para ter ido para qualquer outro caminho, mas eu não procurei o movimento para lutar. O movimento veio, me buscou e levou para mim lutar. Uhum. E você isso passa para os filhos e para os netos e a gente você construiu a sua luta em cima do sangue do seu pai. Em cima do sangue do meu pai, né? Uhum. Meu pai, eu perdi meu pai quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai foi assassinado, né, pela terra nos anos 80. Aonde foi isso? Foi em Mangueirinha, no sul do Paraná. Né? Ele que deu início à luta pela terra no Brasil, que foi a luta de repercussão nacional, ele que deu o primeiro pontapé. Né? Daí depois foi para o Rio Grande do Sul, foi para Santa Catarina e a luta pela terra, nossa terra. O não índio, principalmente os latifundiários, eles ali falam, ali é minha terra e já tem o documento da terra. Nós temos que provar que aquela terra é nossa, sendo que nós somos originários daqui, desse estado brasileiro. Nós somos povos originários, nós temos que estar provando todo o tempo que aquela terra é nossa. E daí entra uma outra grande idiotice. Aquelas pessoas que se colocam contra a demarcação, como a demarcação fosse um exercício de ficção. Os processos de demarcação são, de fato, extremamente cuidadosos e cautelosos. Laudos antropológicos, históricos, sociológicos são feitos e esses laudos demonstram a ligação destas populações, sim, uma ligação ancestral com a terra. Não é uma irresponsabilidade. Sim, eles estavam aí. É injusto negar acesso, é injusto negar o uso dessa terra a estas populações. Como seria injusto que alguém entrasse no seu apartamento e ocupasse o seu apartamento, ou sua casa, ou sua fazenda. É simplesmente injusto. Não tem sentido você expulsar uma população de lá, porque as referências culturais são diferentes e não tratam de uma matrícula, não tratam de um documento, mas sim da presença, de fato, de cadáveres enterrados no local, de referências históricas, de lendas. Essa é uma das coisas, sabe, que mais me deixa indignado em relação quanto à questão da luta, da guerra indígena. Outra questão, essa chega até a me dar brotueja, quando a gente escuta, mas, poxa vida, aqui os indígenas não são mais indígenas. Eles me mandaram uma mensagem por WhatsApp. Eles, sei lá, usam tênis. É a mesma coisa que você dizer, poxa, você não é mais branco brasileiro porque você come açaí ou porque você come pinhão. Então esse tipo de argumento é tão vazio, é tão falho, é tão bobo, é tão preconceituoso, né, Cretan? Muito, muito. É até constrangedor quando as pessoas falam isso. É bem, bem complicado. Mas a gente sabe que hoje
Se a gente vestido para tentar se igualar já sofre tudo que passa, imagina se a gente ainda vivesse. Exatamente. E aqui a região sul, como a região sul é uma região muito fria, então pelo menos os povos indígenas aqui da região sul, eles nunca foram nu. Claro. Total, sempre tiveram vestes, né? Sim. Então a gente não... É diferente dos povos amazônicos, né? Que tem povos aí na Amazônia que ainda vivem nus, né? Mas aqui no sul não. Aqui no sul é uma região muito fria, é uma região... Sempre a gente teve vestes, os caingangues tiveram suas vestes, então sempre a gente tem um... Exatamente, exatamente. E a questão do tênis do celular, se os caras podem entrar dentro da minha terra e tirar tudo que eles querem, tirar, inclusive até principalmente a minha referência cultural, né, que é a minha araucária, porque eu não posso usar a tecnologia também. Deve usar. Ele usa a tecnologia para me atacar e para fazer toda a maldade, a perversidade contra o meu povo. E eu não posso usar a tecnologia dele para mim também contra-atacar ele. Exatamente. Eu não posso usar, porque senão eu já não sou mais indígena. Só que o que me torna indígena é o meu direito originário, que independente da Constituição brasileira, eu tenho um direito originário de que eu vim da origem da montanha. Eu sou da montanha. Os primeiros caingangues desceram da montanha. Então eu sou caingangue. Eu não vim, que nem a gente tem a Bíblia, né? Que a Bíblia conta que o primeiro foi feito do barro, depois foi tirado da costela, daí foi feita a mulher. Nós não. Nós, quando eu que sou camé, que sou guerreiro do povo caingangue, porque os caingangue tem os camé e os cairu. Camé e cairu? O camé é os guerreiros, os cairus são o espiritual. Tá. Os camé desceram da montanha nos primeiros raios do sol, e os cairu desceram durante a noite em direção à lua, né? Você nasce camé e nasce cairu? Nasce camé e nasce cairu. E a mulher desceu comigo. A camé, guerreira, desceu comigo, camé, né, guerreiro. E assim foi o cairu, né, espiritual, e a camé espiritual desceu com ele. E os dois desceram a montanha, e foram até lá embaixo. E ali começou a origem do mundo, a origem dos animais. Camé, a que desceu comigo, ela é minha irmã. A camé, eu não posso casar com ela. E o cairu é a mesma coisa, ele desceu com a irmã dele, não pode casar. Então eu vou casar com a cairu e ele vai casar com a camé. Certo. Até para que os nossos filhos não tenham, não nascer com deficiência física, com memória, e é como as outras famílias são, né? Que às vezes casa parente com parente, sim, e as pessoas nascem com alguma deficiência. Nós não. A gente, então, hoje ainda é respeitado esse lado. Eu posso casar com outras mulheres de outros povos, posso casar com não índia, né? Mas eu não posso casar com uma camé, por exemplo. Com uma camé? Não posso, porque ela é minha irmã. Entendi. Ela é minha irmã. Independente da família que ela for, ela é minha irmã. E os filhos dessa união são camé ou são cairu? São camé. São camé. Na nossa cultura sempre vai ser o que o pai é. O que o pai é. O que o pai for será esse camé. Perfeitamente, perfeitamente. Cretã, o que você espera que esse dia de mobilização, por nenhuma gota a mais, vai trazer para a luta indígena? Então, a princípio a gente quer deu o primeiro pontapé, que é sentir a pressão, né? Sentir o que vai ser daqui para frente, né? Porque eu acho que esse governo só falou, e nós estava aí aqui com o pé atrás, né? E agora a gente vai fazer esse primeiro ato para sentir a pressão, né? Medir a pressão, que chama, né? Mas a expectativa nossa é muito grande, que a gente consiga reverter algumas situações aí, né? Que a gente sabe, principalmente a questão da FUNAI, né? Que a FUNAI já estava toda arrebentada, agora terminar de arrebentar com ela, né? A FUNAI foi para aquele ministério lá da cidadania, família. Da moça do Jesus na Goiabada. Isso, da moça que tentou se suicidar subindo um pé da goiabeira, né? E o fundiário que foi para o Ministério da Agricultura e INCRA, né? Aonde que os maiores inimigos nossos estão tudo lá, inclusive a ministra hoje lá da Ministério da Agricultura, ela é uma das pessoas que financiou ataque
contra os povos indígenas, Guarani Kaiowá, lá no Mato Grosso do Sul e contra os terenos. Que foram mortos. Que foram mortos, inclusive mortos. Inclusive né? crianças mortas no século XXI. Queimaram os acampamentos, as casas deles, não é acampamento, as casas deles, queimaram a maioria dessa mortandade, então ela participou. De vez em quando a gente começa a conversar sobre esses assuntos, meu Deus, eu tô falando isso daqui, não é possível, isso é loucura. Não, mas nós assistimos aqueles filmes americanos em que os indígenas norte-americanos são massacrados e as crianças são mortas, e nós pensamos que isso nunca mais vai acontecer, isso aconteceu num tempo remoto, isso aconteceu lá isso está acontecendo aqui. Isso está acontecendo aqui no Brasil que assiste telenovela, que torce para a seleção, que come açaí, que, sei lá, que gosta de torcer pro Neymar, né? Aqui, sabe, gente como a gente, famílias como as nossas famílias estão sendo massacradas, crianças estão sendo mortas. Assim, um ponto bem claro, crianças estão sendo mortas por conta do ódio e do desrespeito à lei. E também, principalmente essas invasões e essas mortes que aconteceram, né? Então isso para nós assim é muito prejudicial, a sequência aí principalmente da nossa luta pelo nosso direito originário. Eu não vou nem falar pelo direito constitucional, vou falar do direito originário, e é muito prejudicial. Mas é uma das coisas que tem que ficar bem claro, que nós vamos lutar. Se a gente sobreviveu aí nesses 519 anos, não é agora um governo que entra aí que acho que vai terminar com a gente. Exatamente. Se não conseguir, eles tiveram a chance. Tiveram a chance de exterminar quando aqui no sul nós era mais de 60 mil índios e de repente chegamos a não ter 3 mil caingangues só. De 60 mil caingangues, nós já era 3 mil caingangues. Hoje nós estamos em torno próximo de 60 mil já. 60 mil, nós somos a terceira maior população. Indígena do Brasil, não é? Por exemplo, o Ixoclém, eles eram próximo, segundo que contam, quando chegou o colonizador lá, em torno de 4 mil Ixoclém. E o ataque em cima deles sobrou 260. Hoje eles estão em 2.002, quase 3 mil de volta. Então é sinal que a força nossa, o Ixetá foi pior, né? Porque o Ixetá só ficou a mesma família, né? Mas hoje eles estão em torno do Incém, né? Que são filhos do Ixetá. Nossos então, pensamentos, a família da Dona Belarmina. Isso, a Belarmina era minha tia também, sim, né? Sim. Era minha tia, irmã da minha mãe, né? Então eu também, aí, é uma pessoa assim que a gente respeitava muito, né? Tinha os pensamentos dela, as lutas dela, sempre quando a gente podia, estava junto. Né? E era uma mulher também, né? Sim. Então, que fique bem claro que a gente vai continuar lutando. Hoje é só o início da nossa luta. Vai ter muitas lutas durante o ano, mas nós não vamos baixar. A gente não vai baixar a guarda, a gente vai continuar firme. E a gente quer que quem estiver ouvindo o programa, que saiba que nada do que a gente está fazendo está acima da Constituição. O que está na Constituição, está ali dentro. E nós temos um direito originário. E aí ninguém pode querer chegar dentro da nossa casa e tirar o nosso direito lá de dentro. Por isso que a gente se organiza. Se o meu pai, eu tinha 8 anos quando ele morreu, e eu estou lutando hoje. E meus filhos estão comigo, e eles estão lutando no dia de hoje também. Então a expectativa é muito grande que a gente possa passar para a sociedade, embora a gente está meio dolorido pelo que aconteceu, porque a gente sentiu assim que as ameaças para cima de nós não foi só por parte do atual governo, mas por pessoas também que ameaçavam, né? Que mostravam arma, que aconteceu muitas coisas assim, ameaçando nós indígenas em todo o Brasil, né? Mas a gente, vamos continuar lutando. Sem dúvida. Aí não vamos baixar a cabeça, não. Não no dia de hoje é muito importante. No dia de hoje eu acho que a gente conseguiu mobilizar muitos amigos, parceiros aí de causa, né? Agora, à tarde, às 14 horas, está previsto aí uma mesa de diálogo que a gente está chamando no Ministério Público Estadual, isso, atrás do doutor Palácio Olímpio, do Governo. Exatamente. Isso, doutor Olímpio, vai um representante do Procurador Federal também vai estar lá. Ótimo. Vai estar o pessoal da FUNAI aqui de Curitiba, da CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, vai estar representante lá do senador Flávio Arnes, e vai estar representando também de alguns deputados, vão estar lá, porque hoje eles estão tudo assumindo, né? A posse deles, eles foram lá. Secretaria de Justiça também vai estar lá. Vai estar lá a Secretaria de Justiça, né? Com certeza você vai estar lá também nos apoiando. Vou estar lá, claro. Né? E vai estar acompanhando de perto. Então, isso que nos fortalece, porque
É muito ruim você guardar alguma coisa no teu coração, no teu peito, e não poder passar isso para as pessoas. Então, isso que nós estamos fazendo é passar essa angústia, essa dor para nós e pedir que nos apoie. E principalmente o documento nacional que a gente vai estar entregando aí para o judiciário, né? Para que o judiciário tome uma posição sobre essas ameaças que a gente vem sofrendo aí de retaliação pelos direitos que a gente conquistou aí dentro da luta e dentro da Constituição brasileira. Porque, obviamente, o que você quer é paz, né? É paz, a gente quer, mas tem um porém, né? A gente quer a paz, mas se precisar ter uma guerra para que essa paz exista, a gente vai fazer. A gente não vai deixar assim, então, se tiver que existir, mas é isso que a gente quer, porque a gente quer ser, não no discurso do Bolsonaro, quer ser igual a todo mundo. Nós não queremos ser igual. Os brasileiros, que nem ele, parece que para ele não era nada, nós tínhamos que ter, não é, nós existimos, nós temos nossa maneira, nós temos nossos próprios governos. E uma coisa também que a gente sabe é que governo nenhum é para indígena. Né? Governo nenhum esse daí pode ser uma ameaça hoje, mas daqui 4 anos pode ser outro, pode ser mais ameaça ainda. Só que nós continuamos preparando nossos filhos e os nossos filhos sempre vão estar na luta. E nós temos que demonstrar, nós temos que usar todos os canais de comunicação, nós temos que usar todos os canais de informação. Acho muito importante que as pessoas entendam o que é a população indígena brasileira, quais são os valores associados à população indígena brasileira, qual é a riqueza que isso traz para o nosso ser Brasil, que se dê voz, né? Porque já dizia a letra da música, né? A paz sem voz é medo. Né? Então não podemos ficar acovardados, nós temos que falar. Se nós chegarmos essa possibilidade de convívio, e eu sonho com essa possibilidade de convívio, nós vamos alcançar paz, não a opressão. É só o que a gente, no início da conversa, né, quando a gente começou, o que eu te falei, dos 305 povos, 270 línguas faladas, né, dividido em 5 regiões no Brasil, né, que a gente trata assim, né. Hoje o povo Caingangue é a 3ª maior população indígena hoje no Brasil, né, em segundo Guarani e primeiro os Ticuna, né. E ainda povos isolados no Brasil, né? Com tudo essa aí que querem o crescimento do país de tudo que é jeito, mas ainda estamos com povos isolados. Eu acho que país que tem essa diversidade tinha que ter orgulho, velho. Tinha que respeitar esses povos originários. Mas não é por esse lado, não. E a importância da nossa cultura, a importância do nosso modo de vida, isso daí a gente quer passar para a sociedade. Que a gente não precisa de tudo que anuncia, que nós precisamos minerar as terras indígenas, né, que foi anunciado pelo governo. Precisamos tirar todo o minério que tem lá em cima. Precisamos tirar todo o gás, todo o petróleo que tem lá em cima. Não vai resolver o problema do Estado brasileiro. Claro Nunca vai resolver. Isso aí vai resolver o que sempre vai resolver para alguns. Claro. Porque quando o Brasil foi invadido... Quando rompe uma barragem, para começar, aí, pronto, tá aí. Inclusive, eu queria dizer que a Articulação dos Povos Indígenas aqui da região sul, a gente mandou uma carta, né, em apoio às famílias, em apoio quem está lá no local, né, solidário o que aconteceu, né, lá no rompimento da barragem, mas também já estamos por dentro que aqui no Paraná tem 11 barragens, aqui no Paraná que também estão com risco de mais cedo, mais tarde, e a gente sabe que envolve muitas pessoas, envolve governo, envolve instituições aí para... Mas, voltando aqui para o nosso assunto, a gente não vai, que nem eu estava falando, essa diversidade tão grande que a gente tem, né, a gente tem muito para ensinar para o mundo, a gente sempre está procurando ensinar no dia a dia, né, o bem viver, né, dos povos indígenas, e é isso que a gente quer que as pessoas pensem, que a gente não precisa fazer tudo isso que tem que fazer para a riqueza. E a gente sabe que amanhã ou depois, quando tirar tudo, porque o Brasil é que nem igual eu tinha falado no começo, o Brasil, desde que foi chegado aqui, foi roubado. E ele é roubado até hoje. Continua sendo. Então não é minerar, não é garimpar, não é tirar o petróleo, tirar o gás. Não é plantar soja em área natural, não é encher o chão de... Sempre vai ter a roubalheira. Sempre. Sempre. Porque foi construído. As principais famílias políticas dos estados são famílias descendentes desses lá que entraram aqui no Estado brasileiro e que fizeram isso. Então, sempre para eles, o momento que está acontecendo, o próprio filho o senador lá, Flávio, que é filho do Bolsonaro, né? Ninguém comenta
Uhum. Ele cometeu um crime, é grave o crime dele. Claro. É gravíssimo o crime dele. Ele homenageou pessoas, né, que fazem parte dele, grupo de extermínio, Uma pessoas barbaridade. né, e ficou por isso mesmo, né, já pagou a imprensa, a comunicação, aí as redes grandes já não transmitem mais nada, já abafaram a situação dele. Como aquela Então, homenagem, quando da votação do impeachment, sim, do atual presidente ao general Ustra, que promoveu e torturou gente. Eu fico imaginando, se você é filho, se você é neto, ou se você é uma daquelas pessoas que foi torturada, escutar um representante oficial dos interesses brasileiros fazer uma homenagem ao crime mais brutal, que é a tortura, que é condenado no mundo inteiro. Isso é o próprio general, que é o vice dele, né? Sim. Ele fez uma fala ainda quando então eles eram candidatos, né? Que ele falou: nós temos que exterminar essa herança africana e indígena. Que barbaridade. Nós temos que terminar para o Brasil poder crescer. Ele fez essa fala. Isso que nos faz Para o Brasil crescer, tem que acabar com essa herança africana e indígena. Isso é uma Você besteira. acha que isso é uma fala de alguém que se propõe isso é uma besteira tão grande. um Estado brasileiro, um país? E hoje o mundo vê com inveja. Sim, tem inveja essa diversidade. Eu estava conversando recentemente com uma amiga francesa, ela falou assim, poxa, na França existem os normandos, existem os alsacianos, existe o pessoal que mora lá na Provence, etc. São 6 povos. Nós olhamos para vocês, brasileiros, com uma inveja. São 305 povos com cultura, com língua. Cada língua é um universo. Cada língua é um conjunto de lendas, de histórias, de ciência, de conhecimento sobre o meio ambiente. Talvez se nós tivéssemos adotado esses conhecimentos todos, nós não íamos estar tão preocupados, por exemplo, com a febre amarela. Sim. Com a febre amarela, fruto do avanço do homem sobre a floresta. E nós não precisamos de mais terra. Nós não precisamos. Pega o exemplo de países como Israel, metade do tamanho do estado de Sergipe, tem um PIB enorme, uma renda per capita muito maior que a nossa, e possui, em Israel, existem 90 áreas protegidas. 90 áreas protegidas. Um absurdo se comparado ao tamanho. Agora, esse discurso reflete os 500 anos passados, em que nós exportávamos, nós dávamos para o predador aquilo que ele queria em troca de bugiganga. Nós estamos fazendo a mesma coisa. E a questão da soja transgênica. A gente sabe que essa soja transgênica não alimenta o Estado brasileiro, né? Claro que não. Isso aí serve lá para alimentar gado lá na Holanda, porco na Alemanha. Né? Exatamente, na China. Sabe, quem alimenta mesmo o Estado brasileiro são a agricultura familiar. Exatamente. Eles que plantam milho, eles que plantam arroz, eles que plantam feijão, que plantam batata, que plantam mandioca. O agronegócio é só soja, isso só interessa um grupo, né? Um grupo aí de parlamentares, um grupo das famílias mais poderosas. Imagine, desses aí, 10% eles têm 35% do território brasileiro de 10% desses produtores de soja. Então, 10%, 35%. 35% do Estado brasileiro é deles. 10% de todo o território brasileiro é dessa turma. E existe gente que reclama que 305 povos têm direito a terras garantidas pela Constituição. Veja que diferença. No artigo 225 está lá. Que as terras especialmente protegidas são as unidades de conservação, são as terras indígenas, são as terras quilombolas e são as outras áreas assim entendidas. Agora, você apontar que os indígenas têm terra demais, e ao mesmo tempo... Sabe que só tem uma porcentagemzinha mínima, né? Mínima. Como também é... Eles têm um discurso, né, que eles falam, não, é muita terra para pouco índio, né? Uhum. Mas um boi deles ocupa 100 metros quadrados, ou mais de 100 metros quadrados, um boi deles. Quantos indígenas existem no Brasil? Hoje nós somos em torno de 870 mil índios. 870 mil índios. Sabe quantos bois existem no Brasil? Eu não tenho ideia. 260 milhões de bois. Então, vamos fazer uma comparação entre os 260 milhões de bois e os 860 mil indígenas. 860 mil indígenas. Quando
os europeus invadiram o Brasil, existiam aqui no Brasil, segundo me consta, algo como 6 milhões de indígenas, não é isso? Seria em torno de 5,5 a 6 milhões, né? 5,5 a 6 milhões. Um cálculo que a gente fez, né, era mais de 3 mil línguas, próximo de 3 mil línguas faladas. Né? Uhum. Então, olha para você ver, de 270 línguas que nós falamos, era quase 3 mil línguas faladas. Olha quanto que perdeu, que os povos indígenas 90%. 90% de perda. 90% a gente de perda. calcula que cada século o Brasil foi responsável por genocídio de 1 milhão de indígenas. A cada século, nesses 5 séculos, né, que nós vamos 1 passando. milhão de indígenas. Porque é 6 milhões de indígenas e outros olha nós só. estamos 850 mil. Que genocídio. Então foi um genocídio aí irreparável, assim, tipo... Não adianta nem as pessoas, porque muitas vezes aparece pessoa, eu quero me desculpar pelo que o Estado fez com vocês, não tem desculpa. Eu acho que nem a pessoa nem pode fazer isso. Não, sabe? não tem não sentido. tem o que fazer, não tem sentido, né? Não porque tem sentido. E tudo para construir esse Estado brasileiro que ainda continua roubalheira, sempre continua o desvio de recursos. E o que eu estava falando, eles vão destinar mais de quase 300 milhões lá para a barragem. Eu tenho certeza que as famílias vão receber cesta básica no final lá. Isso vai ficar nos governos ali. Eu vi isso acontecer, Cretan. Eu atendi algumas populações indígenas em Mariana. Os Krenak, os Tupiniquim e os Guarani, que vivem ali naquela região do Espírito Santo e de Minas Gerais. Eu, como advogado, atendi essa turma toda. E na reunião foi uma coisa muito interessante. Uma reunião que nós tivemos com lideranças Krenak, lideranças Guarani, lideranças Tupiniquim, apareceu o subresponsável pelo espaço reservado do almoxarifado da Vale. E os indígenas se colocaram de uma forma bem clara. Poxa, nós somos as lideranças, nós queremos conversar com uma liderança. Bom, até agora, os indígenas não foram indenizados pela Vale. Em Mariana, 3 anos atrás. Nós estamos falando de 3 anos atrás de um desastre que, na minha opinião, era esperado. Nós estamos diante de outro desastre, do mesmo grupo, causado com a mesma irresponsabilidade, com o mesmo descaso, que vai afetar também populações tradicionais indígenas, e a situação tende a se repetir. Então é esse Estado brasileiro, sabe, Cretan, é com esse Estado brasileiro que eu sonho, um Estado brasileiro de convivência, de amor, de valorização, de cuidado de respeito com o que é, de diferença. Da maneira que quer viver. Né? Cretan, nós podemos fazer muita coisa, mas não temos que ir contra o tempo. Então eu queria pedir que você desse aí uma última mensagem, fizesse uma propaganda do ato que vai acontecer agora. Então, eu quero aproveitar e convidar, né, todos os movimentos sociais aqui de Curitiba, as comunidades tradicionais que estiverem nos ouvindo e os amigos nossos, né, para participar no ato do dia de hoje. A partir das 10 horas, a gente vai estar mobilizado ali na Santos de Andrade, em frente ao prédio histórico, né, de Curitiba. A gente vai estar ali, então é importante que vocês vão lá, é importante que as lideranças falem, é importante que as pessoas ouçam a fala dos povos indígenas, essa invisibilidade que a gente vive no Estado brasileiro, para a gente poder dar visibilidade a esse ato, que é um ato nacional aí, convocado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, né? E o que eu digo é assim, a gente nunca tem que estar com medo, né, do que vem, né? E não botar o medo no coração. Eu sou uma das pessoas que eu não deixo o medo entrar no meu coração. Porque o dia que eu deixar o medo entrar no meu coração, aí acaba o guerreiro Cretan. Eu nasci guerreiro, sou filho de uma liderança que deu a vida na luta, pelos nossos direitos, pela luta terra, né? Não, em momento nenhum, ele questionou a morte dele, né? E eu digo para você assim, que se eu não tivesse nascido guerreiro, talvez eu não tinha nascido nessa terra. Se eu não tivesse nascido para lutar, eu não tinha vindo para essa terra. Então, por isso que eu deixo para todas as pessoas. A guerra que a gente fala é a gente lutar pelo direito que a gente tem como qualquer outro cidadão, né? E isso que eu deixo para as pessoas também. Lute no teu trabalho pelo melhor lá dentro do teu trabalho. Lute para você ser a melhor pessoa dentro do que você faz, dentro da instituição que você está. É isso que eu estou falando da guerra. Não estou dizendo da guerra que eu vou pegar um arco e flecha e vou sair matando todo mundo. Estou dizendo da guerra do dia a dia, de você estar lutando pelo um direito que você acredita e principalmente você acreditar naquele segmento. E eu acredito nos povos indígenas, né? Por isso que eu nasci caingangue, nasci de uma família de guerreiros Cretan. Carrego esse nome como Cretan, porque o Cretan era o nome do meu pai e com certeza meus filhos vai passar para os meus filhos também.
O Ângelo Cretan, agora o dia 29 que passou, fez 39 anos da morte dele, né? Que ele morreu em 80, fez 39 anos de idade. O meu filho nasceu dia 29 de janeiro de 2011. Meu pai morreu em 80. Então, para mim, é meu filho ressurgindo com a força do meu pai, no mesmo dia e diferença de alguns minutos no nascimento dele, entre a morte e o nascimento do meu filho, foi questão de minutos. O meu pai morreu, era 2h30 da tarde, e o meu filho nasceu 3h30 da tarde em 2011, né? E o meu pai em 1980. No mesmo dia, praticamente quase no mesmo horário. Então, isso para nós é um significado muito grande para nós, povos indígenas. Então, eu peço para as pessoas que vá lá para o ato, participe com a gente lá no ato, né? Que serão bem-vindos. E também à tarde na roda, que a gente vai estar fazendo a roda aí ali atrás no Ministério Público, atrás né? No Palácio do Governo, no Ministério Público. Vai ser no Palácio do Governo ou onde que vai ser? Vai ser no Ministério Público? Não, vai ser no Ministério Público, que fica atrás do Palácio do Governo. Atrás do Palácio do Governo. Do Palácio do Governo. Perfeitamente. Então, convidado e queria te agradecer, né, e por essa oportunidade que você me deu da gente foi uma honra poder levar aí o anseio aí dos povos indígenas. E continue sempre com esse espírito de luta. Nós temos muito a agradecer. Muito obrigado pela sua participação. E vamos lá, vamos participar dessa luta por direitos, luta por igualdade, luta por justiça. Nenhuma gota, aliás, nenhum pedaço de gota a mais derramado no chão do nosso Brasil.